Olá, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja contigo. Seja bem-vinda mais uma vez a este canal Alma Destemida. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, aliás, respondendo, as perguntas que eu sempre recebo de vocês, meninas, sobre o que é o deserto, e quais são as fases do deserto, Então, no vídeo de hoje eu vou explicar o que é o deserto, e quais são as fases do deserto. Nesse vídeo aqui será explicado somente, a primeira fase, a primeira fase do deserto. E depois, nos vídeos seguintes, explicarei, outras fases, como, por exemplo, segunda fase, terceira fase e assim por diante. Então, no vídeo de hoje será somente a explicação sobre o que é o deserto e a primeira fase do deserto, ok? Vamos lá. O que é o deserto? O que eu chamo de deserto? O que nós chamamos do deserto? Deserto são várias situações que a pessoa passa, ou seja, de momentos de dificuldades que a pessoa passa, atravessando para a próxima fase, E chamamos isso de deserto por quê? Porque geralmente é numa situação que a pessoa se encontra sozinha, mesmo que não seja sozinha fisicamente, mas sozinha espiritualmente. Então há vários tipos de deserto. Por exemplo, deserto financeiro, que a pessoa pode estar a passar financeiramente, um deserto com os filhos, por exemplo, deserto com os membros familiares, ou então deserto que é o mais conhecido, o mais comum, deserto matrimonial, na área sentimental. Então, e é sobre esse deserto que nós vamos falar hoje, ok? Eu quero dizer o que existe no deserto. No deserto, como toda a gente sabe, como toda a gente conhece, no deserto existe somente o céu e a terra aonde a pessoa pisa, O céu, a areia, o deserto não tem casa, O deserto não tem água, o deserto não tem comida, o deserto não tem nada. O deserto tem simplesmente areia, muito calor durante o dia, muita secura, E à noite muito frio, Então a pessoa está ali totalmente, entre céu e a terra só. Ou seja, a pessoa está totalmente abandonada somente com Deus. E no deserto não tem irmão, não tem irmã, não tem amigos, não tem ninguém. Geralmente a pessoa está a passar ali, sozinho, com suas bagagens nas costas, mas sozinha, Então, é isso que é o deserto. O deserto não tem nada. É uma travessia onde é muito sofrimento, muita dor, muita tristeza. A pessoa tem que caminhar muito, para conseguir chegar, pelo menos, a um lugar, uma terra, onde pode alcançar água, comida e assim por diante. Ok? Então, como isso se aplica na sua área sentimental? Como isso se aplica na sua área sentimental? O deserto vai começar, por exemplo, para quem está na área sentimental, que é o foco do vídeo hoje, É onde a pessoa descobre, Naquele momento que você descobre, que o seu marido está em adultério, que é essa pessoa, que tanto tempo, muitas das vezes, que disse que te amava, que jurou a fidelidade, Você está descobrindo as coisas erradas da sua vida agora, Ou seja, é um momento que vais passar por várias dificuldades e sofrimentos, Mas com as orações e posturas corretas, podes e vais conseguir chegar à terra prometida,
né? E precisas de dar os passos certos para isso, né? Então, quais são quais são as fases? São várias fases, vou falar da primeira fase, né? Então, qual é a primeira fase do deserto? Como identificar a primeira fase do deserto? A primeira fase do deserto, né, é onde você descubra, né, naquele momento que parece assim o mundo desabou sobre a sua cabeça. Você descubra, né, que essa pessoa com quem viveste tantos anos, né, esse cônjuge, né, está te traindo, né, tem uma amante ou tem um amante, né, essa pessoa que dizia que te amava, né, que te respeitava, que te honrava, que jurou fidelidade para ti, né, que jurou para aquelas que são casadas, né, e casados, que essa pessoa jurou a te ser fiel na saúde, na doença, na tristeza, né, até que a morte se para diante de Deus, né? E você descubra, né, que nada daquilo que a pessoa jurou está a acontecer naquele exato momento, porque a pessoa está em adultério, né? Ou seja, a pessoa não está a cumprir, né, com a promessa que fez. Seja a pessoa dentro da casa ou então fora da casa, né? Com esse cônjuge dentro da casa está em adultério, mas continua dentro da casa, ou então a esposa está fora da casa, né? Esse é o primeiro momento, é a primeira coisa que acontece, a pessoa descubra, né? Aquela coisa que vai, né, como uma espada que transpassa o seu coração, né? Então é um momento de muita dor, de muita tristeza, é um momento que você sofre muito, é um momento que tudo fica confuso para ti, é um momento da raiva, é um momento de ódio, é um momento de misturas de sentimentos, é momento, às vezes, da pessoa querer se vingar, é momentos, sabe, de muitas perguntas que passam pela sua cabeça, né? Principalmente para quem conhece a Deus, que pergunta, meu Deus, mas por que isso está a acontecer? Como assim? Não estou entendendo. E para quem não conhecia Deus, ou não conhece, né, fica sem entender. Não consegue entender o que está a acontecer, né? Então é um momento de muito sofrimento mesmo, né? E quais são as atitudes que a pessoa começa a tomar quem entrou no deserto, né? Com cônjuge dentro da casa ou fora da casa? Qual é a atitude que essa pessoa começa a ter? Em primeiro lugar, a primeira atitude que a pessoa tem é vontade de morrer. Eu preferia morrer de que estar a passar por essa situação, né? Eu preferia não estar nisso. Não é porque a pessoa deseja a morte, mas a pessoa quer morrer para não continuar a sofrer, né? Porque, olha, o pecado do adultério, um grande santo, né, uma grande profeta disse uma vez que o pecado do adultério, ela é como aquele mandamento que Deus disse, não matarás. Porque quando este homem ou quando essa mulher, né, nesse momento eu estou a falar, né, por exemplo, mais assim para o lado de homem, porque são os homens que têm mais a tendência, hoje em dia nós sabemos, né, que há muitas mulheres também que cometem adultério, né, e que tem muitos homens no deserto buscando pela restauração, né, do seu matrimônio. Então, é como aquele mandamento, não matarás. Por quê? Porque a dor que essa esposa ou essa pessoa, esse cônjuge sente, né? Ela é tão grande, tão grande, tão grande, que se a força de Deus não sustentar a pessoa que for traída, ela morre no mesmo instante, na mesma hora. Para vocês terem ideia, há muitas pessoas, né, infelizmente, que a dor foi tão grande que não aguentou, né, e cometeu suicídio. A pessoa se matou. Ou então, outras que a dor foi tão grande, foi tão chocante que morreram ali mesmo, né?
que morreram ali mesmo, no momento que descobriram. Tem uma história, né, de uma senhora que lhe contaram que o esposo estava no adultério. E ela não acreditou, ela disse, não, é mentira, o meu marido, não é verdade. E a pessoa que lhe contou, essa pessoa disse assim, sim, olha, eu tenho aqui no meu telefone, eu posso te mostrar. E mostrou as provas, né? Ou seja, as fotos, os vídeos para a esposa, né? Ali no momento. E a esposa colocou a mão no coração e começou a dizer, não. Ali mesmo apanhou o ataque do coração, né? Daqui mesmo passou para a eternidade. Dali mesmo foi para a eternidade. Morreu na hora. Entenderam? Então, é uma dor tão grande, né? Que a pessoa sente que a vontade é de morrer. E se a força do Altíssimo não lhe sustenta, né? A graça de Deus e não lhe sustenta, a pessoa passa dessa, né, para a eternidade. Ok? Essa é a primeira, né, atitude que a pessoa tem, o desejo da morte. Né? Segunda atitude é de implorar. Essa pessoa, a cônjuge que foi rejeitado, ela tem a tendência muito de implorar. Se o homem disse que vai sair de casa, ela implora, ela pede, por favor, não vai embora, né? Ela suplica, ela não entende, ela tenta fazer de tudo, né? Ela se humilha muito. Essa é a palavra certa, ela se humilha muito. Né? E terceira sintomas, terceira atitude, a pessoa começa a cair em depressão. Não quer comer, se tranca dentro da casa, não consegue cuidar dela, não consegue cuidar, para quem tem filhos, não consegue cuidar dos filhos. Para quem não tem filhos, fica a pensar, talvez se eu tivesse filhos, se nós tivéssemos filhos, né? Isso não iria acontecer, ele não ia abandonar a família, ou ele não iria estar em adultério. Ou então, mesmo que o esposo está dentro da casa, mas que o esposo disse, a partir de agora eu não quero mais nada contigo, né? Você vive a tua vida, estamos debaixo do mesmo teto, mas cada um na sua vida. Ela começa a pensar, não, talvez se nós tivéssemos filhos, esse homem não iria fazer isso. Então ela não entende, é um sofrimento terrível, né? E uma outra atitude também que a pessoa começa a ter é tentar pagar, né? Começar a ter os pensamentos de pagar na mesma moeda, né? Não, então se ele está me fazer isso, eu também vou fazer a mesma coisa, principalmente para quem não é cristão, né? Para quem não é cristão, a pessoa começa a pensar, né? Talvez eu vou fazer também a mesma coisa para ele sentir na pele. E infelizmente, né? Quantos homens e mulheres que caíram, né? Nessa armadilha do encardido, do demônio, né? Mais outras atitudes, outro tipo de atitude que a pessoa que ficou do lado de cá, ou seja, quem entrou no deserto, né, toma, é falar das suas dores, né, para as pessoas que não vão lhe entender. Ela fala da sua dor, com as pessoas, conta para toda a gente o que está a acontecer, né? Conta para toda a gente, desabafa com esse, com aquilo. E muitas das vezes ela sabe que essas pessoas não gostam dela ou até estão felizes, né, com a situação que está a acontecer, com a dor dela, né? Mas ela não consegue, ela quer desabafar, ela quer falar, ela quer, né, ela quer ficar ali falando, desabafando, mesmo sabendo que são pessoas erradas, pessoas que não vão apoiar. Ela fala para uma pessoa, ela fala para outra, assim por diante, né? É uma forma de desespero, procurando socorro. E essa fase aqui, eu nunca condeno, né, quem faz isso, porque eu entendo a necessidade, né, de falar, de desabafar, de pôr para fora, né, a frustração do momento. Então, sempre para as mulheres que me procuram, para as mulheres que entram no grupo, quando estão a falar, eu nunca aceito que no grupo, né, outras mulheres que já estão a passar por deserto, que já estão a entender, que já estão mais tempo no deserto, entendem o que está a acontecer, começam a criticar a outra mulher que entra. Nos meus grupos não acontece isso.
Não aceito. Porque, em primeiro lugar, ela necessita de tirar isso para fora. Então, eu não aceito a crítica de dizer, ai, mas para de falar para toda a gente, para de reclamar. Não. Porque, em primeiro lugar, ela precisa de entender, né, por que ela não deve falar para esses tipos de pessoas. Eu sou contra ela, claro, depois de saber e ter conhecimento, dela ficar a falar com as pessoas que não vão lhe acrescentar ou que vão pôr em dúvida, né? A vontade dela buscar pela restauração do seu matrimônio, do seu casamento, dessa relação, né? Eu sou contra, mas eu entendo. Agora, o que eu não aceito é ela estar no grupo da restauração, né? E ela não poder falar. Se ela não falar, ela vai falar com quem? Ela vai falar com quem? Como ela vai receber a orientação? Né? Então é necessário, nessa fase é necessário para ela tirar para fora, para ela pedir aconselho, para pedir aconselhamento, né? Pedir ajuda e para ela poder ser orientada sobre o que deve fazer, né? Então, nessa fase, ela faz tudo isso. E uma das coisas que ela faz muito, ela corre atrás do cônjuge. Ela se humilha, ela pede, não vai embora, não me deixa. Ou então, o cônjuge está dentro da casa, né? Se namorado, namorada, quem quer que seja, o marido. Ela pede, suplica, ela tenta fazer esse cônjuge com a força do braço dela, né? Ela tenta convencer esse homem para ele ver o erro que ele está a cometer, que a amante é uma fantasia, né? É para estragar a família, ela tenta mostrar o valor da família. Se é uma pessoa cristã, ela tem, ou cristão, essa pessoa tenta mostrar para o cônjuge, né? O erro que está a fazer, a importância da família, diante dos olhos de Deus, o pecado que está a cometer. Então, ela, nesse momento, ela mete os pés pelas mãos, completamente. Né? Isso acontece. Ela suplica. E se o cônjuge já saiu fora da casa, ela vai atrás desse cônjuge, custa que custar. Né? Naquele momento é o que eu costumo dizer nos grupos, né? Principalmente se é mulher, ela fica desparafusada. Né? Principalmente se é mulher, ela fica desparafusada, né? Parece que os parafusos assim do cérebro dela caem todos por terra, né? E ela não consegue nem entender o que está a acontecer. Ela vai atrás, ela se humilha, ela pede, ela procura ele sexualmente. Ela faz as coisas que ela, no seu juízo perfeito, ela nunca teria feito, né? Então, ela faz coisas assim que até o inferno duvida. Ela tem raiva, né? Ela coloca muita raiva, ela tem raiva da amante ou do amante, né? Essa pessoa sente raiva da amante, tem ódio, deseja a morte, né? E tem muitas mulheres, infelizmente, principalmente as mulheres, né? No momento da raiva, esse cônjuge, né, solta praga. E isso é um erro muito grande, porque depois vai ter que lutar 2 vezes mais para desfazer essa praga, né? Então é um momento de tomar cuidado com isso para quem está na primeira fase, né, do deserto. Ok? Uma outra coisa que acontece no deserto para quem ficou, para quem está no deserto, é necessidade ou a pessoa passa por aperto financeiro, né? Porque maioria das vezes, né, o cônjuge ou a cônjuge que saiu, né, que está no adultério, não sustenta mais o lar, mesmo que seja dentro da casa, né? Essa pessoa não quer mais saber dos filhos, não quer mais saber da família, não sabe nem se esposo ou esposa vive. Quem foi embora, a pessoa que está no adultério, ela assim naquele momento os sentimentos dele ou dela parece assim que ficam adormecidos, como mortos. Adormecidos, não estão mortos, mas estão adormecidos. Não tem pena, não tem piedade. Então o foco dessa pessoa fica completamente na amante. Não quer mais saber da família, dos filhos. Não, nada lhe interessa. Nada. Está pouco se lixando para o sofrimento do próximo, do seu cônjuge. Né?
E ali, então, não providencia. E essa pessoa passa o aperto, né? É o que eu chamo do deserto total. O deserto total, né, é onde a pessoa passa por todas essas áreas, apertos financeiros, abandono, maltratos, tudo lhe é tirado. Tudo. Tem pessoas que até casa perdem, né? Tem que voltar a viver com os pais ou são expulsos da casa, né? Então é um deserto total. Total mesmo. E é duro mesmo, principalmente quando tem crianças, né, envolvido nessa situação. E para quem ficou do lado de cá, que tem filhos, essa pessoa tenta, né, também colocar os filhos no meio, né? Por causa das saudades, então liga para cônjuge que foi ou que está no adultério, com desculpa de, ai, tem que falar com os filhos têm saudade, quer falar, o seu filho precisa disso, precisa daquilo, ai, a sua filha precisa disso, precisa daquilo, está a acontecer isso. Então, qualquer coisa ela procura desculpas para estar próxima ou próximo, né, do cônjuge que está no adultério, de todas as maneiras. Né? Enquanto mais o cônjuge repudiá-la, né, mais ela corre atrás em vários sentidos. Mentalmente, psicologicamente, financeiramente, emocionalmente, sexualmente, de todas as maneiras ela corre atrás. E não adianta. Ali naquela hora não adianta o conselho da Carla, não adianta o conselho de ninguém, né? Que ela vai fazer o que lhe der na telha. O que lhe der na cabeça é o que ela vai fazer, né? Então, leva um pouco de tempo para a pessoa se dar por conta em que situação que está a viver, né? Só que ali, depois de tudo isso, depois de passar por essas situações, de tudo isso, ela começa, então, a buscar a solução, né? De ter o seu casamento, de ter o seu matrimônio ou de ter essa relação restaurada. Né? Então ela ali procura, ela vai no YouTube, ela vai no internet, vai no Google, procura em todas as maneiras. E quando ela consegue, ela, por exemplo, está no grupo ou encontra com vídeos como essa aqui, né? Que vai falar dessa situação, ela encontra com um canal como este, né? Como o meu canal, e ela começa a entender o que está a acontecer e o que ela tem que fazer, né? E a luta espiritual, né? O que está a acontecer. E ela ali começa, né, a entender, então, com quem ela está a lutar, né? Porque essa é a primeira coisa que deve acontecer, tentar entender com quem estás a lutar. E é a parte mais difícil. É mais difícil fazer o cônjuge que ficou, né, do lado de cá, ou seja, que está no deserto, né, entender que não está a lutar, né, contra o cônjuge que foi, que está no adultério, está a lutar com as forças do mal. É muito difícil. Assim como é difícil convencer o cônjuge que se foi, né, de que está a tomar a pior decisão da vida dele, está a cometer o pior erro da vida dele, assim também é difícil a pessoa que está no deserto entender, né, que tem forças do mal envolvido nisso. Né? Então, quando ela finalmente ela consegue, né, entrar no grupo ou então no canal para ela entender, né, ela então vai começar a fazer a oração. Nesse momento é a fase onde Deus, né, resgata muitas pessoas que estavam longe da igreja, longe da fé, né, que não acreditavam mais, ou então que nunca acreditaram, ou então que estavam afastados da Santa Fé Católica muitos anos da igreja, né? Deus resgata. Porque agora, por causa da dor, a pessoa vai à procura da direção, né? Da oração. Né? Nem sempre é diretamente assim. Algumas vezes a pessoa fica, como eu disse, né? Quando fica desparafusada, né? Essa pessoa vai à procura das forças do mal para tentar resolver o problema rápido. Né? As trevas, nem sempre, mas algumas pessoas fazem isso, né? No início, por causa do desespero, né? Ali o inimigo oferece a tentação, seja
pela alguém que conhece, um amigo, uma amiga, né? Ai, olha, eu conheço tal lugar, vamos lá, vão lá ver, tem um feitiço muito bom, ou vai fazer uma reza ali, né? Ai, o seu cônjuge vai voltar. E a pessoa no desespero entra nisso, né? Entra numa outra força do mal, né? Que na verdade coloca mais corrente sobre si e sobre a sua situação. Mas outras pessoas, né, é naquele momento logo, né, que Deus começa a resgatar, porque a pessoa precisa, então, vai correr para a oração. E quando encontra tanto os canais como os grupos, né, para isso, um grupo da restauração, como o meu grupo, ela vai fazer a oração. Quais são, né, as orações que essa pessoa faz? O tipo da oração que essa pessoa faz, né? O tipo da oração que essa pessoa faz, sabe, é aquela oração somente tudo que ela fizer, ela vai fazer voltar pelo cônjuge. Ela pensa no cônjuge 24 horas por dia. Ela respira o cônjuge. Ela sonha com o cônjuge acordado, né, deitado com os olhos fechados. Ela sonha com o cônjuge em todos os momentos. Ela pensa, dispensa 24 horas. Todas as orações, jejuns, campanhas que ela for fazer vai ser para o cônjuge. Para ele sair dessa situação, para ele voltar para casa, para ele sentir. Todas as pregações têm aqueles que caem até no erro, né, de ficar mandando pregações, versículos de Bíblia, né, para o cônjuge que está no adultério, para o cônjuge que saiu fora da casa, ou então fica mostrando para o cônjuge que está dentro da casa, né? Ela faz de tudo. Ela ameaça, né? Ela quer acabar com a amante, ela quer que todos morrem mesmo, né? O ódio, a raiva é muito grande, mas também a saudade e a dor é grande. Então as duas coisas misturam, né? Ficam misturados. Então tudo que ela for fazer, ela vai fazer em torno desse cônjuge. Se ela comer, ela vai comer por causa do cônjuge. Se ela quiser emagrecer, ela vai emagrecer por causa do cônjuge. Não, agora eu tenho que perder peso porque talvez ele me vendo, né, vai se interessar. Não, eu tenho que pintar o cabelo porque fulano de tal vai ter... Ela faz de tudo. Ela faz de tudo para realmente fazer o cônjuge voltar atrás e sair daquela situação, né? Então, é um momento assim que ela passa por sofrimentos, tristezas e tudo, e quando ela tenta se levantar finalmente, né, é o momento que ela tenta se levantar, só que ela levanta, né, já caindo, ou seja, fazendo coisas erradas como esse tipo, né, manda mensagem, poemas, né, o cônjuge liga, vigia o telefone dela, né, 24 horas por dia, o cônjuge liga, ela responde. O cônjuge manda mensagem, ela logo manda mensagem. Ela vê o status do cônjuge, ela vai atrás na rede social, vê tudo que ele postar, né? Nos status dela, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, tudo, né? Ela começa, né, a colocar as coisas assim, às vezes até piadas, né, de sentimentos. Vai atrás também da rede social da amante ou do amante. Então é o momento que ela realmente, que essa pessoa mete os pés pelas mãos, né? E mesmo estando no grupo, mesmo os conselhos que vão sendo dados para essa pessoa, né, não adianta. Você diz, deixa ir, a pessoa corre atrás, segura o cônjuge com força. Sentimentalmente ela segura o cônjuge com força, não deixa ir de jeito nenhum. Você diz, faz a oração, fica quieta, ela não aceita. Ela comete um erro um atrás do outro. Então, isso é a primeira fase. Se você está nessa fase e está tendo essas atitudes e outras parecidas, significa que estás na primeira fase, né? Que é uma fase de muito sofrimento, né? E também é um momento, né, que a pessoa que está nessa fase passa por muitas dificuldades, como eu já disse, né? Então, o deserto é o momento onde a pessoa passa por muitas dificuldades em várias áreas da sua vida, mas também é um momento onde viverá, né, em todas as fases do deserto, onde a pessoa viverá, né, um milagre por dia. Vai ver vários milagres no mundo espiritual, no mundo sentimental, físico e espiritual, mesmo sem entender, ok?
Essa é a primeira fase, ok? No vídeo de hoje é só. Aliás, eu aconselho para quem está na primeira fase, vá assistir o meu vídeo que tem o título das 3 chaves para alcançar a vitória. As 3 chaves para alcançar a vitória, né? Vais precisar dessas 3 chaves para começar a marchar para sair da primeira fase. Ok? Por hoje é só e no próximo vídeo eu vou explicar, né, a segunda fase do deserto. Ok? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fica com Deus, a paz. Lembra-se, és uma joia rara, és preciosa para Deus. Se ainda não és inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Clica no sininho para seres notificada todas as vezes que eu postar um vídeo novo, para continuares a fazer parte dessa grande família, né? E compartilha o vídeo com aqueles que precisam, com as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam ou que estão a passar por mesma situação parecida como essa situação, não é? Compartilha o vídeo, né, com seus amigos, gente queridos, pessoas que conheces, ok? Fica com Deus, a paz.